Eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês raciocinem. Tá certo? Então, a nossa prova, ela vai, basicamente, do momento em que Pedro Álvares Cabral chega às terras descobertas, né, entre aspas, por conta, né, do Tratado de Tordesilhas, as terras pertencentes à coroa portuguesa, até o ciclo do açúcar, tirando a parte holandesa, que vai ser o próximo capítulo, que vai ser, vamos ter um AP somente sobre a Holanda no Brasil. E por que isso é importante? Porque a Holanda ela se fixou na cidade que vocês moram hoje. E aí, inclusive, spoiler da próxima aula, né? O canto do colégio, né? A canção do Colégio Militar do Recife tem a ver com, né? Cita os holandeses em Recife. Mas, próxima aula. Voltando para a nossa P. Então, o que nós tivemos foi até uma grande pergunta, muito boa pergunta da Maria Clara. Maria Clara, você está online, minha filha? Minha querida, você está online? Um ponto para você na P, viu? Me lembre. Na hora que eu mandar a correção para você, você me responde. Me lembre isso, viu? Parabéns, sua pergunta foi muito boa. A pergunta dela foi: quando começou a colonização? Começou a colonização durante as feitorias ou começou a colonização durante o governo geral? E essa é uma pergunta muito boa. E aí eu pergunto a vocês: o que vocês acham? O microfone pode abrir o microfone para falar, nesse caso. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer testar nada? Ninguém quer tentar? Está com vergonha de falar? Pode digitar no chat também. Vocês acham o quê? Você acha que foi no governo geral, Brito? E aí eu te pergunto, eu não estou dizendo que você está certo ou está errado, tá? Eu questiono você da seguinte forma. Precisamos de centralização do poder estatal para termos colonização? Vou dar um outro... Exatamente. Não estou dizendo que ele está certo ou está errado. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, o povo foi lá fugido. Perseguição religiosa. Colonizaram. Que foi que a coroa inglesa fez para ajudar? Nada. Pelo contrário, só atrapalhou. Você está entendendo? Então, o que é a colonização? As feitorias também eram um processo centralizado. Porque era Portugal que mandava os portugueses para dizer, ó, monta ali um outpost, monta ali um local para fazer comércio, monta ali um local para trocar mercadoria com os indígenas. Quando vier nosso barco que vai lá para o Oriente, lá para as ilhas fazer comércio, ele vai pegar água aí, ele vai pegar banana, ele vai pegar fruta e verdura fresca. Isso é centralização também é política estatal. Tá certo? E aí você vai ter gente dizendo que não houve e você vai ter gente dizendo que houve. Os dois estão certos. Houve uma centralização desde o início porque a construção das feitorias era uma política estatal, mas não houve a política de povoamento. Isso só veio ocorrer com as capitanias hereditárias e com a escolha da economia do açúcar, baseada na cana-de-açúcar. E aí houve um investimento em povoar, né, uma política de povoamento da colônia. Mais de 1500 a 1532 também tinha política estatal. Tá certo? Então, tanto uma resposta quanto a outra estão corretas, contanto que vocês
coloquem os argumentos, tanto relativos a uma quanto relativos à outra. Entenderam? Isso é importante. Tá certo? Nós temos as capitanias hereditárias, né? Qual foram os motivos pelo qual as capitanias não deram muito certo? Teve gente que não estava nem aí, à distância, teve gente que nem chegou a conhecer a própria capitania. Tá certo? Teve donatário que sequer pisou na própria terra, né? Que foi dado exatamente. Donatários nem aí, basicamente foi isso. E basicamente, alguém pode me dizer, está no livro, quais foram as duas capitanias que deram certo? São Vicente e Pernambuco, exatamente. Tá certo? Pernambuco com Duarte Coelho. Vamos estudar bem isso no próximo capítulo. Tá certo? E São Vicente também. E aí, como deu errado, né? Tivemos aquele programa na Bahia do assassinato do donatário. E aí, com isso, Portugal assumiu a capitania da Bahia e automaticamente transformou a Vila de São Salvador em capital, virou capital da colônia, né? Então, Salvador é a primeira capital do Brasil, tá certo? Depois disso, nós tivemos Rio de Janeiro, mas cenas dos próximos capítulos. E aí, com Salvador virando a capital, vieram também, junto com o governador-geral, os missionários, os religiosos católicos jesuítas, Padre Antônio Vieira e José de Anchieta. Tá certo? Padre José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que são os jesuítas que vieram para as diversas missões com o objetivo de catequizar os índios. Tá certo? Começou a briga porque as bandeiras queriam aprisionar índios. Exatamente, Brito. Os principais, Zé de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Tá certo? Que vieram catequizar os índios. Confusão com as bandeiras. Os índios foram os primeiros escravos do engenho de açúcar, na produção açucareira. Só que aí entraram muito em conflito com os jesuítas, com a Igreja Católica na época, e aí começou-se o tráfico negreiro com os escravos vindos da África Ocidental. Vocês vão fazer trabalhos sobre isso, sobre a questão da escravidão e do tráfico negreiro. Por isso que eu só passei rapidamente, mas é um assunto importante, está no nosso PSD, e aí vocês vão fazer trabalhos sobre isso. Sim, Gabor, você está certo. Eles começaram a povoar por causa disso, a partir de 1532, tá certo? Por conta das... Porque a ideia principal era o seguinte, a França está atuando, não só a França, a Holanda também, até que vieram aqui para Recife. A Holanda também, a França também, a Inglaterra menos, mas também. Então, eu preciso defender essa terra. Então, como é que eu vou defender? Então, a primeira ideia foi as capitanias hereditárias. E aí, com os donatários com próprios recursos que eles tinham que defender aquele pedaço de terra. E eles podiam comercializar, etc. As expedições guarda-costas eram para dizer, ó, tô aqui, não deu muito certo. Vamos fazer outra coisa. Vamos fazer o quê? Capitanias hereditárias. Também não deu certo. Só aí, ou seja, a terceira tentativa para evitar que outros impérios viessem tomar conta da colônia foi criar o governo geral e começar a povoar com a cultura da cana-de-açúcar. Entendeu agora? Entendeu, Gamboa? Foram 3. Na primeira, não, bota só lá as feitorias que está tranquilo, ninguém vai mexer. Foram lá, invadiram, principalmente a França, que é assunto da nossa AP também.
Então, a França foi, chegou na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em 1555, mas bem depois das feitorias. Ou seja, mas já entre 1500 e 1532, nós já tínhamos franceses traficando, roubando, Portugal também fez, fazendo comércio com os índios de pau-brasil. Então, ó, tá dando ruim, vamos mudar. Aí, capitanias hereditárias. Também não deu certo. Vamos povoar. Tá bom, como é que a gente vai povoar? A gente tem que criar algo sustentável dentro da colônia. E aí, o que foi essa cultura sustentável foi a cultura da cana-de-açúcar. Tá certo? O engenho é importante. Tá certo? Eu acho, olha, sinceramente, isso tá com essa foto do engenho tá com a cara de questão da não sei, gente. Não sei. Sabe, assim, um VOF do tipo... Um VOF não, uma coluna, né? Dupla coluna entre... Dizendo o que era cada coisa, a que se destinava. Ó, e temos, ó, Canavial, Casagrande, Moenda, Roças e Senzalas. 5. Não sei, aquela questãozinha no começo, bem fácil, para todo mundo ganhar score, para todo mundo ir pegando confiança, melhorando ali, tá com a cara. Não dá P. Vocês sabem que a P minha, eu gosto que vocês escrevam. Tá certo? Mas quem foi que levantou a mão aí? Pode falar. Não sei, né? Não sei. Talvez caia. Tá com a cara, assim. Exatamente essa foto. Tá bom. Brasil, Igor, Coronel. lembrar então sempre que, pelo menos eu sempre falei com ele na sala de aula, que tem sempre uma questão difícil que vai diferenciar aquele cara que estudou muito e que é o aluno destaque, né? Sim, senhor. Mas essa aí é a questão para todo mundo acertar, porque eu estou falando agora. Pelo amor de Deus, pessoal. Tá certo? Então, nós tivemos, não é, a questão de Salvador centralizando e a França, tá certo, invadindo Rio de Janeiro em 1555, não era Rio de Janeiro ainda, invadiram a Baía de Guanabara. Nós tínhamos apenas... Gente, como é que começam as cidades? As cidades nada mais são do que feitorias que cresceram. Então, você tinha uma feitoria, a feitoria sempre no litoral. Por quê? Porque a feitoria também é porto, para que haja o comércio, para que haja o posto Ipiranga, a MPM, a Selecta lá, para que o pessoal possa trocar. Pega água limpa. Lembrar que a água do mar não é limpa, então a pessoa não podia beber água do mar. Então, tinha que trazer água dentro dos barcos, que dava um trabalho. Então, se você tinha esse local que você podia pegar água limpa, você já diminuiu o peso, podia carregar outras coisas, mais mercadorias. Então, a feitoria ela era isso tudo. Ela era shopping center, ela era posto de combustível, ela era forte, ela era fortaleza, ela era posto de sentinela. E aí, a feitoria ela vai crescendo, porque ela vai aumentando o ritmo de comércio, tá certo? E aí nós tivemos. E aí, se vocês forem pensar bem, quais eram as grandes cidades, as grandes vilas que depois se tornariam cidades? Recife, Salvador e Rio de Janeiro. O que elas têm em comum? 3 litorais maravilhosos para se ter portos. Até hoje, o porto de Recife é o terceiro maior porto do Brasil, só perde para Santos e Itajaí. Tá certo? Em Santa Catarina, outro lugar também maravilhoso para ter porto. Só que como era mais, né, o sul do Brasil mais longe de Portugal, demorou a ter colonização lá. Né? Primeiro mais perto de Portugal. Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Lugar, né? O Rio de Janeiro tem a Baía de Guanabara. Então, a Bahia, toda a Bahia ela é um excepcional porto. Por quê? Porque o mar ele é violento, quando ele está na Bahia, o mar fica calmo. Então, você pode escorar o navio, ele pode ficar lá parado, não vai ter onda batendo, coisa que você não tem, por exemplo, no litoral de São Paulo. No litoral de São Paulo, você só tem um Porto de Santos. Mas, por exemplo, mais para baixo, lá o litoral é violento. Tanto é que o melhor ponto de surf, né, Guarujá, Marizias, fica em São Paulo, porque o mar lá é violento. Então, você não consegue ter portos lucrativos, né, em grande parte do litoral mais ao sul do Brasil. Mais ao norte nós temos Salvador, todo o nosso litoral do Nordeste, tanto é que temos as melhores praias. Por quê? Porque nosso litoral é mais antigo do ponto de vista geológico, mas isso aí é geografia, é outro assunto para você.
Então, como essas vilas têm bons portos, como essas feitorias são bons portos, começa a aumentar o comércio nela, e aí com isso vão se crescendo, e de feitorias viram portos, viram vilas, que vão virar cidades no futuro, né, com o desenvolvimento da colônia. Então, a França aportou na Baía de Guanabara e demorou 11 anos para ser expulsa. Não satisfeito, foi para o Maranhão. Tá certo? E aí eu lembrei depois da aula, gente, qual é a capital do Maranhão? São Luís, professor. São Luís. Quem é São Luís? São Luís é um santo católico que nada mais é do que o rei Luís da França, avô de Filipe IV o Belo. Quem foi o rei Luís? Lutou na Quarta Cruzada com Ricardo Coração de Leão. Lembra de Ricardo Coração de Leão? Ricardo Coração de Leão foi para a cruzada com Frederico Ruiva e Luís da França. Esse Luís da França é o São Luís, que virou santo por causa de um acordo do neto dele com a Igreja Católica para derrubar e ficar com as riquezas dos Cavaleiros Templários. Mas isso é assunto... Quer dizer, já foi um assunto nosso, né? Então, São Luís, capital do Maranhão, nada mais é do que o rei Luís da França, que lutou com Ricardo Coração de Leão, que na volta morreu, e aí nós tivemos a Magna Carta. Viram como na história tudo está interligado? Senhoritas e senhores. Então, a França saiu do Rio de Janeiro, foi para o Maranhão, e também lá, né? Eles sempre tinham o mesmo modo de fazer, então eles não eram donos da terra, então eles faziam amizade com os índios que se sentiam invadidos pelos colonizadores, e a partir daí, né, aquela velha máxima, já falei para vocês, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, com isso, né, eles se aliavam logo aos índios. Aconteceu isso aqui, aconteceu isso na América Espanhola, aconteceu isso na América Inglesa, lá em cima no norte. Claro que com alguns séculos depois, né? Porque a colonização da América do Norte ela foi depois, assunto de vocês do 8º ano. Pessoal, nossa AP está muito fácil, muito tranquila, 20 scores, como sempre. Tá certo? Não aceito menos de 8. Não aceito menos de 8. Tá certo? Eu sei que, pelo que eu vi aqui, metade do 7º ano já está aprovado em História. Fico muito feliz com isso. Quer dizer que o trabalho está sendo bem feito e que vocês estão correspondendo às expectativas. Vocês são capazes e a nota é a prova disso. Então, mais da metade do 7º ano já está aprovado, ou seja, mesmo se tirar 0 agora, o que não vai acontecer, vocês já estão aprovados. Mas temos alguns ainda que estão precisando. Então, a nossa prova agora, para que todo mundo tire notão. Tá certo? Igor, pessoal, Brasil, um outro assunto que foi tratado na reunião, tu podia até perguntar a alguns alunos aí, tem algum aluno com problema de AP do primeiro trimestre ou do segundo trimestre? Em História, não, coronel. Ainda bem, melhor ainda, porque tem matéria aí que ainda tem problema do primeiro trimestre que a gente está tentando resolver, Davi, e foi dito para resolver até a semana que vem. Como não, História não tem, melhor ainda. Se não qual tem é o nenhum teu problema, Davi? tudo resolvido. Qual é o teu problema, Davi? A P2 do primeiro trimestre foi lançada. Não. Todas as notas do AA. Pô, me toca o horror na minha cabeça não, cidadão. Me ajuda. Artes é com a professora Cássia. Artes, teve outra aqui que lançou matemática, coronel. Pô, quer me matar do coração, cidadão? Apenas segunda-feira. Davi, depois tu bota, tu fala com o coronel, tu manda um e-mail. Diga a ele para mandar. Isso, para mandar para mim e para mandar para a Cássia. Porque, inclusive, o Davi já tinha mandado o documento para mim, eu mandei para a Cássia disse que tinha resolvido, do Davi Saldanha.
Brasil, ele vai mandar explicando para o senhor, porque ele botou aqui que até agora não resolveu, coronel. Pessoal, alguma dúvida, alguma questão para a nossa AP? Tá certo? Ótimo. Daqui a pouco, isso aqui vai estar lá no nosso canal, tá certo? Muito obrigado ao nosso aluno poeta, porque a ideia do nome do canal foi dele e eu já fui zoado por todos os professores, né, da matéria e de outras matérias e de outros anos, por causa do nome, mas tudo bem, foi escolha de vocês. Faz parte. Tá bom, pessoal? Igor, Davi Saldanha, 704. Não, é a minha turma, coronel, 703. Ah, 703, tá, vou falar com a Cássia. Tá certo? Pessoal que tiver com problema, eu já vi alguns aqui aparecendo, coronel, dizendo que também está com problema em arte. Aí, pessoal, manda e-mail para o coronel Monteiro para ele poder centralizar isso aí, porque vocês estão vendo, ele também não está no colégio assim como eu. Tá certo, pessoal? Ó, Giovana também, da 704. Manda e-mail para o coronel Monteiro, porque ele é o coordenador de ano. Manda primeiro e-mail para a professora. Conversa com a professora. Exatamente isso que eu ia falar. Manda primeiro para a professora. Se não resolver, manda para mim que eu vou tentar falar. Exatamente. Primeiro mandar para a professora. Porque senão o coronel não vai fazer mais nada da vida, coitado. É muito aluno, é muita matéria. Vocês imaginam ele ter problema de 115 alunos em 10 matérias, que é o que a gente tem hoje. 10? Não, dá menos. Mas tem educação física que não tem nota, tem arte que não tem nota. Só aí já vão 7. Tá certo? Não são 10, não. 10 é no ensino médio. Tá tem certo? Inglês, que é complicado para negócio de nota de inglês. Em inglês também, porque tem as turmas. Então, converse primeiro com seus professores, respectivos professores. Ó, o Siga Web não está abrindo. Aí, Araújo, desculpa, eu não posso fazer. Siga Web é o do colégio, que tem a ver com a internet do CTA, tem a ver com a internet do DSEX. Então, tem dias que o Siga Web não abre, não é culpa de ninguém, é culpa da gente viver num país ainda que não tem a internet como tem na Coreia, nem na China. Pessoal, todo mundo tirando notão para se acalmar, tá certo? Dia 25 de setembro começa o Campeonato Mundial de LOLzinho. Vamos acompanhar e torcer para a INTZ. Tá certo? Forte abraço a todos. Tá certo? E até quarta-feira com assunto novo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.